curve sua cabeça e vamos orar? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa para Te louvar, Te adorar, contribuir na Tua obra. Eu te peço, Senhor, que Tu possas falar conosco. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que Tu possas me usar como uma ferramenta em Tuas mãos para trazer a Tua mensagem a cada coração. E cada um que escute essa mensagem, Senhor, possa colocar em prática e que possa ser abençoado por Ti, que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, estamos estudando esse mês sobre águas que purificam. Eu vou compartilhar com vocês uma história hoje, uma história que está em João, Evangelho de São João. São 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E João mostra Jesus como Deus. E vamos ver agora um milagre que Jesus fez fantástico. João capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Passando Jesus. E Jesus está passando aqui hoje. Jesus está passando aqui hoje. Ele está passando. E ele viu. E Jesus não apenas passa, mas ele vê. Ele vê o teu coração, ele vê a tua necessidade, ele ouve os teus pensamentos, ele vê a tua família, ele vê como você está, ele te vê. Jesus passa e está te olhando. E olhou e viu um homem cego de nascença. Esse homem representa nós, a humanidade, porque nascemos cegos. Jesus passa e a gente não vê ele. Ele vê a gente, mas a gente não vê ele. Ele está passando aqui agora, mas você está vendo ele? Não, porque somos cegos. E espiritualmente não conseguimos ver o mundo espiritual. De vez em quando Deus abre a visão de um e de outro, e a gente vê alguma coisa do mundo espiritual, os anjos, demônios, vemos algumas coisas, mas não é o tempo todo que a gente consegue ver. Nós nascemos cegos. Todos nós espiritualmente nascemos cegos, sem conhecer, sem saber. Na verdade, a gente nasce... todo mundo nasce aqui, a única coisa que sabe fazer é chorar, e número 1 e número 2, né? É só isso que a gente sabe fazer quando nasce. E a maioria ainda nasce cego mesmo, de olho fechado, nem... Pensar que as crianças hoje em dia já nascem de olho aberto com o celular na mão, né? Incrível! Mas a maioria nasce até de olho fechado. Nós nascemos, espiritualmente, nós nascemos cegos, não entendemos. Aí depois que a gente começa a ler a Bíblia, começa a ouvir, começa a aprender, os olhos vão se abrindo, a gente vai entendendo. Interessante que a palavra aluno quer dizer aquele sem luz. Ante contra iluno, de luz, ou seja, aquele sem luz. E conforme o aluno vai aprendendo, vai iluminando a visão e vai entendendo mais. E todos nós nascemos sem saber falar, sem saber comer, sem saber andar, sem saber nada. E espiritualmente pior ainda. A gente nasce no pecado e nasce cego espiritualmente. Mas assim como Jesus viu aquele homem, Jesus está te vendo hoje. Jesus está aqui hoje e Ele vai fazer milagre hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Bom, e aí os discípulos estão perguntando para Jesus sobre 2 coisas que já era comentada naquela época, era ensinado naquela época. A primeira, quem pecou? Porque se ele nasceu cego, é porque ele cometeu algum pecado no passado. Se ele nasceu cego, é porque na vida anterior ele cometeu algum pecado e agora ele está pagando por esse pecado, que é reencarnação. E tem 2 reencarnações que falam. A reencarnação que você nasce como pessoa e depois você morre e nasce como pessoa de novo. E tem outra reencarnação que a pessoa nasce como animal. E aí, cada vez que morre, nasce como um outro animal. Por isso tem pessoas que não matam nada, não matam bicho nenhum, não matam nem a barata, porque sabe lá que se é alguém do passado, da família dele, né? Então, e tem esses ensinamentos da reencarnação. Só que a reencarnação, o que a Bíblia fala sobre a reencarnação? A Bíblia fala que não existe reencarnação. A Bíblia fala que, em Hebreus, fala que para o ser humano foi lhe dado nascer uma vez, e após disso segue-se o juízo. Eu e você, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Em
em Ezequiel capítulo 17, capítulo 18, fala que os filhos não pagarão pelo pecado dos pais e que não pagar pelo pecado de quem cometeu antes. Cada um é responsável pelo que faz hoje. Você e eu somos responsáveis pelo que nós fazemos, ou de bem ou de mal. Porque, ao meu modo de ver, esse ensinamento da reencarnação é muito injusto. Porque se eu nasço hoje com um problema e eu estou pagando pelo que eu fiz na vida passada, eu não sei o que eu fiz. Não tem nem como eu melhorar, não tem como eu nem deixar de fazer o que eu fiz de errado e desfazer hoje. Eu só estou pagando pelo que eu fiz de errado e não tem como eu... E vai que eu estou continuando a fazer o erro. E vai continuar sempre pagando. Que história é essa? E ademais, se foi o outro que fez, por que eu estou pagando? E muitos até por outro lado pensam, sabe, não, mas eu vou fazer o que eu quiser, vou viver a vida doidada, vou fazer o que eu quiser, porque depois eu vou morrer e o outro que vai pagar. E também não está certo, é injusto. O justo é a sua consciência. Você faz certo, você recebe prêmio. Você vai errado, você vai pagar por aquilo. A Bíblia, como eu falei, ela não fala de reencarnação. Não fala não, ela fala que é errado a reencarnação. Bom, então quem pecou? Foi ele? Não. Ou foi os seus pais? Bom, então agora está falando de maldição hereditária. De que os pais fizeram coisa errada e, por consequência, o filho nasceu cego. Existe maldição hereditária? Existe. A gente vê que, às vezes, tem coisas, a Bíblia fala de espíritos familiares. São demônios que agem naquela família que vai de pai para filho. O avô era bêbado, o pai é bêbado, o filho é bêbado, o neto é bêbado, a mãe, a avó era prostituta, a filha é prostituta, a neta é prostituta. E a gente vê isso em muitas famílias, essa coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não importa quem foi teu avô, teu bisavô, teu pai, tua mãe, não importa quem foi. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Seja lá qual foi a maldição que foi do seu passado, da sua família, se você entrega o seu coração a Cristo, se você muda de vida, porque nós falamos muito de conversão. E o que é conversão? Eu estou caminhando para um lugar e eu faço uma conversão, estou agora caminhando para outro. Isso é conversão, é mudar de caminho, é mudar de atitude, é você falar, olha, eu estava no caminho errado, mas eu reconheço que eu agora tenho que mudar. Eu tenho que mudar minhas atitudes. E a maldição hereditária é cortada através de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O meu avô, parte de pai, o pai dele já era bêbado e o meu avô era uma figura super gente boa. Tão gente boa que eu vou compartilhar com vocês o que é um pouquinho que ele fez. O meu avô, isso em 1920, 1930, meu avô ele era fotógrafo. E ganhava bem como fotógrafo. E quando chegava de noite, depois das festas, de casamento, de aniversário, o pessoal já sabia que seu Zé de Souza estava chegando, que dava para ouvir os tiros na rua. Tá. Chegava bêbado, diz ele que estava dando tiro em rato na rua, lá no Recife. E tempo de matar alguém aí, vê que coisa, né? A bêbado dando tiro no meio da rua. Quando meu pai tinha 8 anos de idade, a minha avó faleceu de câncer, a esposa dele. Aí, a mãe do meu pai faleceu de câncer. Meu avô era tão gente boa que pegou meu pai, que tinha 8 anos, a irmã dele, que tinha 5 aninhos, levou eles na favela para entregar para uma família lá e foi embora e casou com teve outra família. Tão gente boa que ele era. E o meu pai foi criado a partir de 8 anos na rua, tendo que vender bolinho na rua para poder sobreviver. Só que quando meu pai já estava com 18 anos, ele foi para o Rio com 19 anos, ele falou, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero, eu estou vendo que a minha família, meus antepassados, o pessoal que eu estou, é só porcaria. Eu não quero isso para a minha vida. Com 19 anos, meu pai decidiu entregar a vida dele a Cristo e mudou de vida. Depois de casado, meu pai voltou a estudar, que ele tinha 4ª série primária, voltou a estudar, terminou o 1º grau, fez o 2º grau, fez faculdade. Hoje meu pai é diretor da faculdade. Os meus antepassados era tudo porcaria, tudo coisa ruim. Mas a partir do meu pai, graças a Deus, foi uma bênção. E olha onde é que eu estou hoje. Ou seja, Deus corta a maldição hereditária. Quem
Quem pecou foram os seus pais? Não, isso corta. Isso não tem. Se você está em Cristo, como eu vou repetir, nova criatura é. A partir de hoje, você pode quebrar essa maldição na sua vida e daqui para frente, você e os seus familiares vão ser novas pessoas em Cristo Jesus. Aleluia! Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Bom, mas e aí? Quem pecou, ele ou seus pais para que nascesse cego? Versículo 2. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Tem coisas que nós não entendemos. Eu conheço um senhor, um rapaz chamado Nick. Ele é da Austrália. Já estive com ele em Nova York. Ele nasceu sem os 2 braços e sem as 2 pernas. Depois você procura na internet, Nick, australiano. Ele nasceu sem os 2 braços, sem as 2 pernas. E quando era adolescente, ele tentou se matar. Ele falou: o que vai ser da minha vida? Que futuro que eu vou ter? Fica quietinho. O microfone sem fio. Que futuro que eu vou ter na minha vida? Sem 2 braços, sem 2 pernas, que vou ter? Deixa eu trocar de microfone, né? Para não dar susto pro pessoal. Tem que trocar esse. Aí sim. Esse daqui não dá chilique, não. O outro que dá chilique. Esse daqui não dá chilique, não. Bom, e ele tentou se matar. Só que depois, quando era jovem, ele entregou a vida dele a Cristo. Ele se converteu, ele entregou a vida dele a Cristo. E sabe quem é ele hoje? O Nick. O sobrenome dele é bem diferente, não vou conseguir pronunciar, não. Mas hoje, ele vai em igrejas do mundo inteiro. Hoje, empresas contratam ele como motivacional, speech motivacional, eu esqueci o nome certo em português. Sei que ele dá palestras motivacionais e ele viaja o mundo inteiro. Eu vi, ele se casou com a garota linda, já tem um filho já e tem uma vida. E hoje eu fui lá em Nova York para ouvir ele. Quando eu voltei, caramba, Deus é maravilhoso. Se Deus faz isso com ele, o que ele faz comigo? Vê que coisa. Deus permitiu que ele nascesse assim, porque hoje ele levanta um monte de pessoas, ele ajuda um monte de pessoas. Deus age com ele de uma forma extraordinária, fantástica. Ele não tem os 2 braços, não tem as 2 pernas, ele surfa. Eu não surfo, e ele surfa. E faz tanta coisa bacana assim. Olha como que Deus faz. Às vezes Deus permite que a pessoa nasça de uma forma, nasça de um jeito, mas depende de como a pessoa veja a vida e como a pessoa se entrega a Deus. Deus modifica aquilo dali, modifica toda a maldição em bênção. Aleluia! Versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E continua: enquanto eu sou a luz do mundo, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo, Jesus falou. Versículo 6. E tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Talvez esse camarada aqui. Pois é, Jesus, quem pecou? Foi ele? Foi o pai dele? Não, foi ninguém não, rapaz. É para a glória de Deus que ele nasceu assim. Agora vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Que isso, Jesus? Mais um pouquinho. Jesus abaixou. Cuspiu aqui. Baixou. Começou a fazer lodo, fazer barro. Fez. Beleza, legal. E tacou na cara do camarada. Tacou no olho do cara. Olha lá. Começou a tacar o barro no olho do camarada. Que isso, que porcaria, Jesus. Como é que Jesus faz um negócio desse? Jesus, onde é que você estava com a cabeça, Jesus, para fazer um negócio desse? Que nojeira. Pastor, você vai pregar disso hoje? Isso daí tinha que arriscar da Bíblia, isso daí, pastor. Jesus fazendo uma nojeira desse com o camarada, coitado. O cara cego ainda faz uma nojeira desse com o cara? Pois é, deixa eu te explicar uma coisa. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou o mundo, ele falou, haja luz, e houve luz.
Há separação entre as águas, houve separação entre as águas. Há separação entre a terra seca e a água, houve separação. Que nasça as plantas, que nasça os animais, que produza os mares, os peixes, as aves. Agora, quando Deus foi criar o ser humano, Deus fez o quê? Não está na Bíblia bem assim não, mas eu imagino que Deus chegou e... Vou fazer aqui um bonequinho de barro. Diz a Bíblia que foi de barro. Não sei que água que foi, se foi saliva, mas bom, vamos lá. Só sei que ele fez o barro. Agora, interessante da história, que se você quiser tirar o DNA de alguém, quiser testar o DNA de alguém, tem duas formas de testar o DNA que são muito boas. Através do cabelo e através da saliva. Tem um site aí, Ancestry.com, que você manda lá, você quer ver os seus ancestrais, quer ver sua árvore genealógica, e aí o que eles fazem? Eles te mandam um kitzinho com cotonete para você colher a sua saliva, e através da saliva eles vão ver o seu DNA. Jesus pegou o DNA dele. Pegou o DNA dele, misturou com o barro. E eu não sei se aquele homem nasceu cego porque não tinha o olho ocular, porque ele não tinha córnea, porque ele não tinha nervo ocular, por seja lá o porquê ele foi. Só sei que Jesus pegou a matéria-prima e falou: agora deixa eu colocar aqui de volta a matéria-prima no olho desse camarada para ele voltar a ver. Se Jesus fez isso com aquele camarada, imagina o que ele faz contigo. Se ele viu a necessidade que tinha falta daquele membro daquele corpo, imagina o que ele faz contigo. Imagina você pedir: Senhor, coloca minha coluna nova, Senhor. Senhor, toca agora, preciso de uma coluna nova. Senhor, preciso de nervos novos. Senhor, preciso de órgãos meus. Senhor, Jesus, troca os meus rins, Senhor. Meu rim está todo ferrado. Pega aí, Senhor, e coloca novo. Você acha que Jesus é capaz de fazer isso? Sim. Se ele fez isso com aquele cego, o que ele faz contigo hoje? Aleluia! Glória! O que ele não faz com a tua família? O que ele não faz com a tua vida? Pegou aquele barro e colocou no olho do cego. Por outro lado, o cego conseguiu ouvir? O cego conseguiu ouvir? Então ele ouviu. O cego, ele tinha tato? Tinha ou não tinha? Ele conseguia sentir? Então ele sentiu quando Jesus começou a colocar aquele barro de cuspe na cara dele. E o que ele falou? Nada. Ele podia reclamar, não podia: ô, você tá fazendo o quê comigo, rapaz? Que história é essa? Ei, que porcaria é essa? Eu já sou cego, você faz um negócio desse comigo? Ô, que história é essa e tal? Ele podia reclamar, não podia? Não reclamou. Mas na Bíblia não fala nada que reclamou. Podia se brigar com Jesus? Não, sai daqui, rapaz. Que história é essa? Não te pedi nada. A gente vê ali que não pediu nada para Jesus. Jesus que tomou iniciativa e fez. Ele não pediu nada para Jesus. Podia falar: Jesus, não pedi nada, que história é essa? É igual, eu já ouvi algumas pessoas falar: Deus está fazendo eu sofrer. Também eu não pedi para nascer. Não pediu para nascer. O cara também não pediu para Jesus tacar barro na cara dele, não, né? Cuspindo, tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo o olho do cego. Versículo 7. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Interessante que, via de regra, com raríssimas exceções na Bíblia, Deus sempre trabalha junto com a pessoa. Junto. Os milagres são sempre Deus e o homem. Desde Moisés: levanta a vara e faz assim, né? Moisés, toca na rocha e sai a água. Os milagres, você vê os milagres, sempre Deus trabalhando junto com o ser humano. Agora é mais um deles. Jesus vai, faz o barro, bota na cara do camarada, bota no olho do cara e fala o quê? A minha parte eu fiz, agora você faz a tua. Jesus fala: a minha parte eu fiz, agora você vai e lava-te no tanque de Siloé. Agora uma pergunta: se o cego fizesse assim, limpasse, ele ia ficar curado? Não.
Se o cego, então, tá bom, já que lavar e pegasse qualquer água ali, ele lavasse o rosto, ele ia ficar curado? Não. Se ele fosse se lavar em qualquer outro tanque para lavar no tanque, então fosse lavar em qualquer outro tanque, ele ia ficar curado? Não. Por quê? A obediência. Na obediência está o milagre. Na obediência está a bênção. Ele vai para o tanque de Siloé, que significa o enviado. Ponto. Ele fez o quê? Foi. Ele obedeceu a Jesus. Ele foi lá para o tanque. E que tanque é esse? Tanque de Siloé. Tanque de Siloé era um tanque, como eu falei semana passada, é o mitveh, que era um tanque, tipo um tanque batismal que os judeus até hoje eles fazem isso, banhos de purificação, como se fosse um batismo. Ele ficava do lado, esse tanque de Siloé ficava do lado do templo, e as pessoas chegavam, os peregrinos chegavam, eles se banhavam naquelas águas puras e limpas do tanque de Siloé, para que pudessem ir ao templo já purificados e limpos. Ou seja, eram pessoas religiosas que iam naquele lugar aí buscando purificação para chegar mais perto de Deus. E Jesus mandou esse camarada se lavar justamente nesse tanque de Siloé. Sendo que esse tanque, nessa época do ano, que Jesus estava ali em Jerusalém, estava cheio de gente, era perto das festas judaicas, estava lotado de gente. E agora imagina aquele cego, foi lá. Ai, cheguei. Começou a lavar. Eu estou vendo. Imagina como que foi a comoção daquele lugar. Como foi as pessoas, que isso? Que todo mundo conhecia ele. Ele era o cego ali notório, que todo mundo passava por ele, nós vamos ver depois. Era conhecido. Você está vendo? Estou vendo, rapaz, você está de verde, você está de preto, você está de azul, e a senhora ali está de branco. Começou a ver todo mundo. Tem 5 dedos aqui, a tua voz, conheço a tua voz, agora você e tal, sei o quê. Começou a ver. E que coisa que foi? Foi, pois, e levantou-se e voltou vendo. Aleluia! O mesmo Jesus que fez milagre aquele dia, ele está aqui hoje, e ele pode fazer milagre na tua vida, amém? Glória a Deus. Versículo 8. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado mendigando? Ué, não é ele? Uns diziam: é ele sim. E outros: não, parece com ele. Mas ele: sou eu. Porque quando Deus mudou a vida dele, disse: não, peraí, não é possível. Está diferente, tem alguma coisa diferente. É aquela pessoa mesmo? Não, parece com ela. Não, é ele mesmo. Quando a pessoa tem encontro com Cristo, muda a vida. E alguns até ficam meio irreconhecíveis, né? Eu lembro que lá na Argentina, o meu pai estava lá como missionário, chegou um índio. Chegou, sentou, só que a cara feia, rapaz, o camarada, a gente ficou até com medo. Porque sabe lá que o cara, sabe, lá na Argentina tem os gaúchos que andam com a faca de prata, e eles matam porco e faz toreada e tal, sei que eles andam com faca o tempo todo. E o cara mal encarado sentou lá, minha mãe ficou até com medo, assim, sabe lá, esse cara tá armado, né? Aí tá, meu pai foi, pregou a palavra de Deus e tal, sei que, ele foi, aceitou Jesus. Domingo seguinte, entrou um senhor na igreja, parecido com aquele moço. É ele? Não, parece com ele. A cara, brilhava o rosto dele. Assim, aquela cara não estava mais aquela... Agora estava bem, sorria pra gente e tal. Assim, que é Mojano o nome dele. Hermano Mojano. Olha, foi incrível, foi uma conversão assim, que você notava no rosto do cara... Quem não conhecia falava: não é mesmo, mas era ele sim, e ele aceitou Jesus, foi uma bênção. Ele não sabia ler, já era um senhor, já tinha uns 60 anos quando aceitou Jesus, e ele aprendeu a ler na Bíblia. Minha mãe, que não sabia espanhol, começou a ensinar ele a ler na Bíblia, e ele aprendeu a ler, e já está com o Senhor já, mas a história dele é bem interessante, bem bacana, como que ele se converteu e mudou o semblante. Está igual esse cego aqui. Será que é ele? Não é ele não, parece com ele. É ele sim, sou eu. Versículo 10. Aleluia. Versículo 10. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondendo disse: o homem
chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Simplesmente obedeceu e o milagre chegou para ele. Aleluia! E aí aquela comoção, aquela gente toda, mas como que o cego e tal, o pessoal conhecia ele, mas como que você está vendo e tal, e levaram ele para o sinédrio e começaram a perguntar, mas como que é isso, você é cego mesmo, você nasceu cego, mas outro, não, mas ele mesmo não, mas como aconteceu? E ele foi falando, não, Jesus, aquele homem Jesus, ele foi, botou lodo no meu rosto e curou. Ué, mas hoje é sábado, como que ele fez isso? Não pode fazer, hoje é dia santo e tal, sei que, não pode fazer uma coisa dessa, ele é um pecador e tal. Ele falou, olha, se ele é pecador, eu não sei, só sei que eu era cego e agora eu vejo. Ah, mas como é que é? Chama teus pais aí. Chamaram os pais dele, interrogaram, é ele mesmo? É ele mesmo, rapaz, ele era cego, nasceu cego, mas agora está vendo. Aí perguntaram para ele, mas fala a verdade, como é que aconteceu isso? Quem te curou? Aí depois ele notou, peraí, não é um homem normal. Quem te curou? Quem era aquele homem? Ele é um profeta. Depois você vai ver, ele é um profeta. Ele não é uma pessoa normal, ele é enviado de Deus, Deus tem alguma coisa com ele é um profeta. Não, mas como é que pode? Você nunca se viu um cego de nascença voltar a ver e tal, sei o quê. E eu só sei que ele falou, perguntaram tanto para ele que ficaram com raiva, expulsaram ele da sinagoga, da igreja, porque ele estava falando que Jesus era o profeta, que Jesus que curou, e eles estavam com raiva que Jesus tinha curado no sábado. Só sei que expulsaram o camarada da sinagoga. E aí veio o versículo 35. Pula lá para o 35, por favor. Jesus, ouvindo que o tinham expulsado, encontrou-o e disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Jesus foi ao encontro dele. Coitado do camarada, agora quando estava cego, era aceito. Agora que ele estava vendo, ninguém queria ele. Expulsaram o cara. E aí Jesus foi e perguntou: você crê no Filho de Deus? E eu te pergunto, você crê em Jesus? Você crê que Ele é capaz de fazer um milagre hoje na tua vida? Você crê no Filho de Deus, que Ele pode transformar o que não tinha globo ocular, pegar um barro e pegar matéria-prima e fazer de novo? Você acredita que Ele pode transformar a sua vida, a vida da sua família, o seu futuro? Você acredita no Filho de Deus? Versículo 36. Ele respondeu e disse: quem é Ele, Senhor, para que eu creia nele? Quem é Jesus? E como eu perguntei há umas semanas atrás, para você, quem é Jesus? Quem é Ele? Ele já tinha experimentado a cura, o cego já tinha experimentado a cura, já tinha ouvido falar de Jesus, teve uma experiência com Jesus, mas não conhecia quem era Jesus. Quantas vezes você já ouviu falar de Jesus? Você já vê Jesus lá na cruz, no crucifixo? Talvez você até carregue Jesus aí no teu crucifixo. Talvez você já ouviu falar de histórias que Jesus fez, mas você conhece Jesus? Você tem um relacionamento de amizade com Jesus? Você ouve a voz de Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é? Você conhece Jesus de verdade? Jesus quer ter uma amizade contigo. Jesus, se ele quisesse só curar aquele homem, teria curado e pronto. Mas Jesus queria uma amizade com ele, por isso Jesus foi atrás e se revelou a ele. Jesus quer ter uma amizade contigo, Jesus quer ter um relacionamento contigo, Jesus quer que você conheça Ele e veja Ele de uma forma extraordinária. Versículo 37. E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele deve ter reconhecido a voz de Jesus. Eu lembro dessa voz, agora estou vendo esse rosto, eu ouvia falar de Jesus, mas agora estou vendo Jesus. Jesus falou: olha, sou eu que estou falando contigo, eu sou o Filho de Deus. Que coisa linda. Imagina aquele cego que nunca tinha visto, que coisa linda. Agora interessante que eu acho que ele nunca sentiu falta de ver, porque eu imagino os passarinhos quando olham para nós e falam: tadinhos, nasceram sem asa. Deve sentir a falta de voar, né? Eu nunca senti falta de voar, nunca nasci com asa. Não sei, né? Aquilo que a gente nasceu sem, a gente não sabe a falta que faz. Assim como esse homem cego de nascença, para ele era normal não ver.
Mas agora que ele estava vendo, assim, o mundo mudou totalmente para ele. Mudou completamente. Agora ele via nuvem, que ele nem só ouvia falar de nuvem, não tinha ideia como é que era a nuvem. Agora ele podia ver tudo. E Jesus fala: agora você tem me visto também. Sou eu que falo contigo. E o que ele fez? Versículo 38. E disse-lhe: creio, Senhor. E o adorou. Ele começou falando, aquele homem, Jesus. Depois ele falou: ele é um profeta. E agora ele reconheceu: eu creio que tu és o Senhor, tu és o dono, tu és o Criador, tu tens todo o poder. Agora eu reconheço que tu és Deus, o Filho de Deus. Agora eu reconheço que tu podes tudo. E agora ele fez o quê? Diz outra versão: ele se prostrou em terra e o adorou. Aleluia! Hoje é um dia propício para isso, para você adorar Jesus, para você louvar Ele, para você glorificar Ele, para você adorar Ele por tudo que Ele tem feito por você. Você tem motivo de agradecer a Deus? Você tem um motivozinho para agradecer a Deus? Nessa semana agora, você tem um motivo, pelo menos, para agradecer agora. Fala aí: Jesus, muito obrigado, adora Ele agora. Aproveita, tira alguns segundos aí para adorar a Deus. Ele é digno de toda honra, toda glória, a Ele seja a glória. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, para concluirmos. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Aleluia. Jesus falando: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, para enviar a cura aos quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É para isso que Jesus veio. Ele veio para curar, ele veio para libertar, ele veio para salvar, ele veio para mudar a sua vida. E a minha pergunta é: você quer aceitar a esse Jesus no seu coração? Você quer abrir o seu coração e falar: Jesus, eu quero que tu entres na minha vida, eu quero que o que tu fizeste na vida daquele homem seja feito na minha vida também, eu quero mais, Senhor, de ti. Se você quer hoje mudar a sua vida, transformar a sua vida, eu gostaria de convidar todos a se colocarem de pé e vamos orar juntos. Hoje é o dia do milagre, amém? Você quer o milagre para amanhã? Para hoje. Hoje é o dia do milagre. Aquele cego não ficou curado semana que vem, não. Foi naquele dia. Jesus estava andando, olhou aquele homem e transformou a vida dele. Jesus está andando aqui hoje e Ele está olhando para você e Ele pode transformar a sua vida hoje. Seu Jesus, te louvamos, te adoramos, Senhor. Muito obrigado por tudo que tens feito, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu estás aqui hoje. Nós não podemos te ver, espiritualmente somos cegos, Senhor, não podemos te ver, mas sabemos que tu estás aqui hoje, porque tu prometeste: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo que tens feito por nós. E eu te peço, Senhor, toca agora, Senhor, toca no meu irmão e na minha irmã, assim como tu tocaste aquele homem cego de nascença. Senhor, toca no meu irmão e na minha irmã agora. Estamos precisando do teu milagre, Senhor. Estamos precisando das tuas mãos. Estamos precisando, Senhor, de ti, Senhor. Toca-nos, Senhor. Transforma nossas vidas. Dá-nos, Senhor, aquilo que estamos necessitando. Faça um milagre em nossas vidas, Senhor. Renova, Senhor, nossas mentes, nosso corpo, nosso coração. Transforma-nos, Senhor, para que possamos estar mais perto de ti. Ó, Senhor, eu te peço, meu Deus, que tu possas receber, Senhor, aqueles que estão aceitando hoje a ti, aqueles que estão abrindo hoje os seus corações para te receber, Senhor. Hoje, dia 18 de junho de 2023, ó Senhor, eu te peço que tu possas entrar nos corações, que tu possas perdoar os pecados, que tu possas transformar a vida e que tu possa dar uma nova vida, Senhor, para cada um de nós. Eu te peço a tua bênção, a tua graça, te peço a semana, Senhor, repleta, Senhor, das tuas bênçãos, da tua proteção, do teu carinho, do teu cuidado para cada um de nós. Fica conosco e nos ajuda e nos abençoa, que eu te peço, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Todos digam
Amém. Que Deus te abençoe.